futuro já começou, ela nunca foi tão verdadeira, não é mesmo? Isso porque a gente está vivendo em tempos de grandes transformações em todas as áreas da nossa vida. São novas formas de trabalhar e de empreender, novos jeitos de se relacionar e, é claro, novas maneiras de ensinar e aprender. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso se adaptar e evoluir. E é nesse cenário promissor das novas tecnologias que o Centro Universitário Unifates conquistou a autonomia do MEC para a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. Agora, a instituição dá um novo passo rumo à sua expansão e ao seu objetivo de levar a educação superior de qualidade para todo o Brasil. A Unifates está ampliando constantemente a oferta de cursos, sua rede de polos parceiros e consultores educacionais espalhados por todo o Brasil. Hoje, ofertamos cerca de 100 cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de educação à distância. Consulte em nosso site a lista de cursos ofertados em todas as áreas do conhecimento e que não para de crescer. Com uma metodologia flexível e inovadora, a EAD Unifates está ajudando milhares de alunos a conquistarem seu diploma e se destacarem no mercado de trabalho. Um dos principais diferenciais da EAD Unifates é a excelência no atendimento. Temos uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversos departamentos que dão suporte e apoio aos nossos alunos e polos parceiros. O ambiente virtual dos nossos cursos EAD está organizado em trilhas de aprendizagem, que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Nossa metodologia também é inovadora na oferta de disciplinas em formato timeline, onde os alunos percorrem um cronograma de aprendizagem que permite uma melhor organização de seus estudos e mais foco em seu desempenho. Nesse formato, as avaliações são totalmente online e o aluno realiza uma atividade de cada vez, não acumulando conteúdos e provas intermináveis que não contribuem para a aprendizagem. Além de conteúdos multimídia atualizados periodicamente, os alunos dos cursos EAD Unifates têm suporte e acompanhamento pedagógico constante. Nosso time de professores tutores são altamente especializados, amam o que fazem e estão sempre prontos para auxiliar os nossos alunos em toda a sua jornada acadêmica. Viu só porque a EAD Unifates é nota máxima do MEC? Para saber mais novidades, acesse nosso site e fique ligado em nossas redes sociais. Venha fazer parte do futuro da educação hoje. Olá, olá, queridos alunos, queridas alunas. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite para a Joseli, que está ali no chat, para a Rosiane, para a Viviane, Ana Paula. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês dessem um retorno aí se o som está ok, por gentileza. Alguém consegue mandar um ok, o som está bom, só para nós continuarmos aqui com a nossa live. Enquanto isso, né, vocês estavam ali fervorosos no chat, desejando boa noite para todo mundo. Obrigada, Márcia. Obrigada, Kézia, que comentou que o som está ok. Maria, muito obrigada, pessoal, quem está dando esse retorno, tá bom? Silmara, Fabrícia, muito obrigada, pessoal. Então, para iniciar essa nossa noite de terça-feira, quero agradecer as 264 pessoas que estão ao vivo aqui conosco, depois de um dia de trabalho, talvez um dia exaustivo, né? Um dia que talvez não tenha dado alguma coisa certa do que você tenha planejado, ou talvez deu tudo certo e foi um dia tranquilo, mas mesmo assim eu gostaria de agradecer a vocês a disponibilidade, né? De estarem presentes aqui nesta live, nesta aula de Psicologia da Educação, que é uma disciplina que está disponível para vocês, tá bom? Então, eu gostaria que nesse momento, nesse início, vocês se apresentassem aí de onde vocês são, qual curso vocês estão realizando aqui na Unifates. Enquanto isso, eu vou me apresentando daqui. Né? Meu nome é Jéssica Pereira, eu sou coordenadora de alguns cursos do Núcleo de Ciências, Letras e Pedagogia, que é um dos cursos aqui, um dos núcleos aqui da FATES, tá bom? Da Unifates. Estou agora, no momento, junto com a professora Fabiana, né? Nós estamos aqui na cidade de Paranavaí, no interior do Paraná. Então, olha lá, tem o pessoal de Santa Catarina, tem o pessoal de Minas Gerais, tem do Paraná,
Bahia. Isso que é legal, pessoal, do ensino EAD, né? Principalmente a questão de conseguirmos nos conectar estando tão longe, né? Isso é muito bacana. Então, sem mais delongas, né? Vou deixar vocês com a professora Fabiana maravilhosa. É a nossa professora mestre, certo? Aqui da Unifatece. Ela é ali tutora de alguns estágios, de alguns cursos de pedagogia, né? Ela atua também em outras instituições, vou deixar para que ela se apresente, certo? Ela vai ministrar essa aula aí com excelência para vocês, que ela tem razão, né? Está falando ali com propriedade do assunto da disciplina de Psicologia da Educação por ministrar essa disciplina, tá bom? Então, ficarei atenta ali ao chat, nos bastidores, para observar as possíveis dúvidas que vocês venham ter em relação à aula, tudo bem? E daí eu vou colocando aqui as perguntinhas ao longo da live para que ela vá respondendo, ou lá no finalzinho da aula, se ela achar melhor, mais confortável, deixar um momento para as perguntas também, fico aqui. Tá bom, pessoal? Então, uma boa aula. Boa noite, professora. Pode ficar à vontade. A aula é toda sua. Obrigada. Boa noite, Jéssica. Obrigada pela recepção, né? Agradeço aqui a presença de todos vocês, né? Também sou professora da Unifatec, sou professora tutora, sou professora da Unespar aqui do campus de Paranavaí e também sou professora do Colégio SESI da cidade de Loanda, tá? Então eu dou boa noite para todos novamente, né? Conforme ali vocês estão se apresentando, são cidades distantes, né, aqui de Paranavaí, mas que a gente fica muito feliz, né, em nome da Unifatec, essa questão desse compartilhamento das pessoas que estão muito longe de nós também, tá bom? Então, parabéns pela persistência, né? E hoje eu vim aqui dar um pouquinho, né, falar um pouquinho para vocês sobre a aula de Psicologia da Educação. Então, há muitas dúvidas, questionamentos, né? Então, oi, Yasla, eu acredito que seja algum sinal da internet, tá bom? Logo vai passar o sinal aí para você, tudo bem? Oi, Sara, boa noite, querida, tudo bem? Como que você tá? Eu que agradeço e das suas palavras eu faço as minhas também. Né? Igual a professora Jéssica ali comentou até antes de eu iniciar a aula, já que a Sara fez esse comentário, o legal, né, é que por mesmo a distância, né, ser grande, a gente acaba tendo uma aproximação com alunos de várias cidades, né, e muitas vezes a gente acaba até tendo, né, uma questão de uma amizade, né, uma amizade ali voltada, uma amizade acadêmica, mas assim, porém, no qual a gente tem muitos contatos também. Já que a Sara fez esse comentário, realmente também, tá? Eu sou professora tutora da disciplina de estágio. Inclusive, a disciplina de estágio, ela está passando por algumas reformulações, né? Que nós voltaremos ali a falar sobre a questão do estágio, tudo bem, pessoal? Não se preocupem, tá bom? Sara, um grande beijo para você, tá bom? Pessoal, então vamos começar aqui com a disciplina, porque eu sei, né, que surgem muitas dúvidas e é normal justamente porque, né, psicologia já vem uma palavra, né, um significado que a gente vê psico, né, que significa mente, e também a palavra logia, que significa estudo. Então, é estudo da mente, estudo da apropriação do conhecimento, né? Então, nós sabemos que o estudo da mente não é fácil realmente, por isso que vão surgindo muitas dúvidas. E diante desse contexto, né, diante dessa nomenclatura dessa palavra, psicologia, que ela surgiu no final do século XIX, ela, na verdade, ela trouxe uma certa preocupação, por quê? Né? Porque para os psicólogos, os próprios pensadores, eles formularam uma forma de entender o seu pensamento. Então, realmente, não é um termo muito fácil, né? Então, muitas vezes, surgem muitas dúvidas, tudo bem? Então, eu vou falando e eu vou pedir para vocês, por favor, que daí eu posso ir respondendo ali no final, tá? Se vocês forem tendo questionamento, que daí eu vou tentando ali sanar no final, tá? Para não atrapalhar o meu raciocínio, tudo bem? Só confirmem para mim, todo mundo está visualizando os slides, o que está escrito ali, Psicologia da Educação? Só confirmem ali para mim, por favor, para mim poder dar andamento aqui nos slides. A Joyce falou ok. Beleza. Ô, Jéssica, você pode ir passando para mim ou eu consigo passar?
Não consegui escutar. Não, mas eu tento aqui, ó. Eu consigo, né? Consegue, né? Isso. Então tá, Jéssica, obrigada, tá? E obrigada pela recepção mais uma vez. Pessoal, então, a psicologia da educação vai estudar o quê? Né? A questão da própria mente, da nossa própria consciência, da nossa forma de adquirir um determinado conhecimento, tá? E esse conhecimento, ele pode ser influenciado, pessoal, por enormes acontecimentos, né? Quais seriam esses acontecimentos? Influências internas, influências externas, a questão de como a criança, né? Porque como a gente está voltando ali para a psicologia da educação, a gente aborda o termo criança, porém, né, ele também pode ser usualmente concretizado dentro ali do período da adolescência. Então, qual que foi a infância dessa criança, né? Qual que foi a realidade vivenciada por ela? Esses fatores externos, eles podem sim, né, afetar nessa própria aquisição do conhecimento da criança. Os fatores internos também, né, provenientes, também pode afetar nessa questão psicológica. Muitas vezes, né, qual que é um exemplo de influência interna que eu vou sempre tentar trazer para vocês os exemplos do cotidiano para facilitar para vocês, né? Então, a influência externa, igual eu comentei com vocês, e qual que é um exemplo de uma influência interna? Né? Muitas vezes a criança ela pode ter passado por alguma doença congênita, né? Desde o ato ali que ela nasceu, às vezes por alguma divergência, às vezes ela pode ter levado um tombo, né? Ou às vezes também ela pode nascer com algum tipo de anomalia. Então, essas influências vão depender como a criança vai adquirir esse conhecimento cognitivamente. E a psicologia da educação, ela traz isso para nós, essa preocupação de como nós, professores, devemos agir diante dessas situações. Né? Muitas vezes, nós vamos fazer um estágio, ou às vezes a gente faz ali uma observação, e muitas vezes os professores falam, nossa, mas esse aluno não para quieto, esse aluno, ele fica erguendo a mão, esse aluno, ele fica interrompendo, tudo esse aluno quer chamar atenção. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos verificar por que esse aluno será que está chamando atenção? Né? Será que realmente ali ele está chamando atenção porque ele não tem uma atenção diária dentro de casa? Será que aquele aluno ali, ao ele sair de casa, né, ele teve todos os cuidados mínimos necessários, que muitas vezes seria tomar um café da manhã, às vezes seria tomar um banho, fazer o seu processo de higienização, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a realidade daquela criança, né, nós temos que ter um olho clínico justamente com a posição do professor dentro da psicologia, porque a gente não sabe qual que é a realidade. Muitas vezes, aquela criança que está erguendo a mão, que está atrapalhando você dentro da sala, você é a única pessoa que está olhando para ela. Você é a única pessoa, né, do dia anterior, por exemplo, que falou, fulano, fica quieto. Fulano, a professora está explicando. Então, ele muitas vezes tem essa necessidade de que você chame a atenção dele, né? Então, a psicologia da educação, ela vai estar atrelada tanto o conhecimento cognitivo, né? Como que essa criança ela vai conseguir entender um determinado conteúdo, porém sempre verificando essa questão, né? Essa preocupação de qual que é a realidade dela. Será que realmente ela quer ser criticada? Ou você pode usar o fulano para falar, olha, o fulano hoje vai ser o meu assistente. Hoje ele vai ser o assistente da semana, né? Por quê? Porque ele vai se sentir uma pessoa ocupada, ele vai se sentir uma pessoa que realmente vai ter uma determinada ação e alguém ali apoiando, dando até algum tipo de condição para ele estar fazendo ali durante a aula, para que ele se sinta o quê? Para que ele se sinta acolhido, tá? Então, a psicologia da educação, ela traz muito essa certa preocupação, tá, pessoal? Então, eu comecei uma frase aqui, ó, que ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo e os homens, eles se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? Então, é um trecho aqui, retirado da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, do ano de 1987, que realmente, né, ninguém educa ninguém,
né? A educação, ela vem proveniente de uma certa cultura, de uma questão de uma diversidade cultural, que ocorra uma interação, né? Então, hoje, né, nós reafirmamos dentro aqui da psicologia essa preocupação que Vygotsky traz para nós. O que Vygotsky, ele se importa, né, em relação com a nossa contextualização, com a nossa socialização? O processo de interação. O que seria essa interação, essa troca de conhecimento entre aluno, professor, entre alunos, né, que se interagem entre si e vão construindo essa troca de conhecimento, né, por meio de um determinado fim. Então, os homens se educam entre si. Então, olha como é válida essa atenção que você deu para esse aluno nessa questão, né? Para ele, muitas vezes, ele ganhou o dia, você chamando ele ou você fazendo algo que atraísse ele para próximo de você, né? Que nós temos diversas realidades no Brasil inteiro, né? Diante de várias pessoas aqui, que até a Patrícia, por exemplo, sou mãe de autista, né? Então a gente tem uma realidade que nós, professores, nós devemos olhar por esse lado. E a psicologia, ela valoriza muito isso, né? Se você atribui o termo psicologia como estudo da mente, né? Como que aquela criança, qual que é o nível de conhecimento cognitivo que ela está tendo naquele momento? Se uma criança, né, igual nós temos aqui em Paranavaí muitas escolas também que são localizadas, né, na região aqui da nossa periferia, e nós conseguimos observar e nós até perguntamos para vocês, né? Alguém consegue aprender com fome? Né? Então, muitas vezes a gente critica aquele aluno, mas a gente não sabe o que ele vivenciou. Às vezes ele está 1, 2 dias sem comer, sem se alimentar. Então, qual criança, qual adulto, qual ser humano, né, consegue realmente aprender com fome ou aprender com uma necessidade que ele não teve, que é uma condição mínima de sobrevivência? Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar, tá bom? Isso é o objetivo da aula que eu quero passar para vocês, tá bom? Isso mesmo, Carol, né? A gente desfoca quando a gente está com fome, ou quando a gente tem um objetivo que muitas vezes o mínimo, né, de condição a gente não tem. E as crianças, gente, ocorre da mesma forma. Então, a psicologia da educação, o objetivo dessa aula é fazer com que você, professor, né, seja um professor que tenha esse olhar clínico diante dessas próprias situações, tá? E entender o porquê. Por que aquela criança está agindo dessa forma? O que será que ela precisa? Né? Muitas vezes a gente tem um aluno ali bagunceiro, né? Ai, aquele aluno não para. Traz ele para perto de você, chega e fala, como que está na sua casa? Como que foi hoje? Né? Como que você conseguiu aprender? Hoje você conseguiu aprender? O que você precisaria para hoje? Então, a gente tem que ter também essa aproximação e essa realidade, bom? Então, a apresentação da aula vai ser dividida, então, em 4 unidades. Lucilene, dá uma olhadinha se não é só a internet, por favor, tá bom? Se tiver alguém também aqui desfocando, pode avisar que a gente tenta dar uma olhadinha, tá bom? Então, essa disciplina ela é dividida, então, em 4 unidades. Unidade 1, comportamentalismo e as relações com a educação. A unidade 2, que vai falar sobre o construtivismo e todos os processos educacionais, todo o contexto histórico, né, permeado durante ali o surgimento do termo psicologia, que foi no final do século XIX, início do século XX. Então, nós tivemos diversos processos, né, de contexto históricos com o surgimento da psicologia. Aí nós temos também a unidade 3, que vai falar sobre uma concepção teórica do humanismo e educação. E, por fim, a unidade 4 vai abordar a teoria histórico-cultural e a construção do conhecimento. Então, eu passo para vocês o que são essas unidades, né? Essas unidades são teóricos que estudaram o termo psicologia da educação durante todo esse contexto, desde o início do período da nomenclatura psicologia, que foi no final do século XIX. Então, nós temos um contexto, né, no qual a psicologia ela foi tendo diversos pensadores, nós tivemos diversas teorias que foram refutadas, né? O que são refutadas? Elas não foram aceitas, mas, professor, elas não foram aceitas e hoje nós temos diversas teorias, né, de educação. Mas por que nós estudamos essas que não foram aceitas? Justamente para nós entendermos a importância, né, de estudar aquela teoria que serviu para aquele determinado contexto histórico na época, no
no período, devido como a sociedade ela era organizada, como ela era dividida, e ela foi, né, gradativamente sendo modificada de acordo com a modificação da nossa sociedade. No entanto, né, por isso que nós estudamos esses teóricos que vêm ali do final do século XIX, porque é importante nós rebuscarmos as teorias para que nós para que nós podemos entender as teorias atuais. Tudo bem? Se vocês forem tendo alguma dúvida, né, igual eu falei aqui para vocês, vocês podem ir deixando os comentários aí, que depois eu vou tentando responder para vocês, tá bom? Ô, Jéssica, estão falando que a imagem está ruim ou está desfocada? Aí para vocês está tudo certo? Fábio, na verdade, a imagem ela pode acontecer de dar sim uma desfocada, porém é relacionado à internet, né? A conexão do usuário que está assistindo. Porque, por exemplo, para mim está ok, né? Está tranquilo. Ó, para Maria também está ok. Para a Valdirene está ok, para a Miguel está ok. Então, vai depender ali da oscilação da internet para cada pessoa. Mas o que acontece, pessoal? Assim que a professora Fabiana terminar essa aula, todas as disciplinas de psicologia e educação, nós colocamos esse link lá. E assim vocês conseguem acessar juntamente com o material que ela preparou, tá bom? Então, podem percebendo que vocês vão ali ter esse apoio do auxílio do material enquanto ela estiver falando, beleza? Mas depois vocês terão um acesso a esse material e aí sim ele pode ficar mais nítido para você que está com uma internet meio instável hoje, tudo bem? Então, para as pessoas que não tá legal, pode aguardar que daí depois vocês terão esse material também. Pode seguir, Prof, tá perfeito a aula, tá bom? Tá bom. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo feedback também, tá bom? Ó, então, na unidade 1, né, que foi a apresentação ali que eu fiz para vocês, nós vamos verificar o comportamentalismo e as relações com a educação. Então, nós temos alguns autores, né, que igual eu falei para vocês, nós vamos estudar ali brevemente o contexto histórico, só para vocês entenderem como que foi a origem da psicologia. Então, nós vamos verificar ali o comportamentalismo para Watson, a construção do conhecimento para Gouthier, a aprendizagem para Tordick, e também eu vou falar um pouquinho sobre o Skinner e o desenvolvimento humano. Então, não se preocupem, tá, pessoal? O nome desses autores, né? Eles são estrangeiros, né? Então, a gente vai falar bem ali, brevemente, ali uma concepção, né, só para vocês entenderem que a psicologia, ela não foi, né, na verdade, ela teve uma luta árdua para estar sendo reconhecida como essa valorização da psicologia da educação, porque, entretanto, né, nós não tínhamos essa questão, a criança ela tem uma certa dificuldade em escrever, né, ela tem uma certa dificuldade na fala, então nós não tínhamos aquele olhar, né, aquele cuidado de falar, nossa, será que ele não tem uma dislalia? Será que ele não tem uma disgrafia? Né? O porquê daquela criança não estar conseguindo adquirir aquele conhecimento cognitivo de acordo com a idade dela, por exemplo. Então, devido a esses autores, né, a essas contribuições, que a gente foi conseguindo conquistar esse espaço dentro da psicologia da educação. Por isso que a psicologia da educação ela é tão importante, justamente por esse reconhecimento e essa valorização, tá? Então, o primeiro aqui foi o John Watson. Ele foi um dos representantes, né, porque nós tivemos diversos, do behaviorismo, né, que behaviorismo em inglês significa comportamentalismo. Então, o comportamento, né, de diversas pessoas foram sendo estudados para verificar realmente qual seria a atitude daquela pessoa em relação a uma determinada situação. A visão do Watson sobre observação como método era importante por quê? Porque ele compreendia o porquê que aquela pessoa se comporta daquela forma, né? Que daí vai buscar um pouquinho ali do início que eu falei sobre a questão da realidade social, da realidade cultural. Então, ele associava, né, um estímulo neutro a uma resposta para a compreensão de comportamento, né? Então, ele fazia um determinado estímulo e esse estímulo, ele favorecia um determinado comportamento. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo, tá? Para ficar, assim, bem acessível para vocês, né? Então,
Por exemplo, hoje, se eu oferecer uma bala para uma criança está quietinha, ela não me pediu uma bala, mas se eu oferecer, muitas vezes eu descasco um pirulito e eu mostro para ela, qual que vai ser a reação dessa criança? Né? Então, eu favoreci um estímulo, que é ofertar um pirulito ou uma bala, e essa criança ela teve uma determinada reação. Ou ela teve uma reação que ela quer a bala ou que ela quer o pirulito, né? Acontece da criança não querer, sim, mas não deixa de ser o quê? Uma reação, uma análise de comportamento, né? Então, a pessoa, ela tendo uma determinada ação, já significa que ela teve um determinado estímulo. E dentro do Watson, né, na nossa apostila, a gente vai ver como esses fatores podem ser aplicados em estudos de comportamento humano. Né? Então, essa função que o Watson traz para nós, ele fala, na verdade, né, até esses slides ficaram um pouquinho pequenos, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? O que essa questão desse comportamentalismo traz para nós, principalmente como nós, educadores, né? Nós podemos verificar justamente uma turma, né, que 60% da turma, por exemplo, ela não obteve a média da disciplina de uma determinada professora. Então, quando essa professora chegar até a sala, né, os alunos eles vão ter um tipo de reação. Por quê? Porque o estímulo foi uma nota baixa. Então, o que o professor ele tem que fazer? Né? Muitas vezes, né, verificar a sua questão metodológica ou tentar, né, dependendo do sistema da escola, reaplicar uma reavaliação, às vezes dar um trabalho e questionar o porquê será que aconteceu isso, mas aquela nota, ela não deixa de ser um estímulo, né? Então, nós podemos ter um estímulo positivo e um estímulo negativo, desde que essa ação, ela é realmente analisada pelo comportamento humano. Tá, gente? Então, isso daí é um exemplo que a gente tem em relação à teoria do comportamentalismo. Nós temos diversos outros autores, né? Igual falei para vocês, mas o Watson é um dos marcos históricos. Então, a gente tem ali, ó, o Watson, 1971, ele buscou compreender os comportamentos, reflexos ou respondentes, né, ou, na verdade, a resposta, que são explicados pela relação entre um estímulo antecedente, estímulos eliciadores a uma resposta involuntária do organismo, também como salivar, sudorese ou taquicardia, desculpa. Então, o que ele, antes, né, dele analisar um comportamento como estímulo-resposta, ele já conseguiu fazer uma breve análise de alguns estímulos que nós tínhamos sem, na verdade, ser abordado por uma influência externa, por exemplo. Né? Porque quando a gente, por exemplo, soa, o que acontece, né, com o nosso corpo? Ele, na verdade, né, ele acaba fazendo com que o cloreto de sódio do nosso corpo ele seja expelido pela nossa epiderme, né, e a gente acaba ali ficando um aspecto molhado de suor. Mas esse suor, né, eu precisei de ter um estímulo externo? Pode ser que sim. Esse estímulo externo pode ter sido, às vezes, porque eu estava com uma blusa muito quente, eu estava num ambiente quente. Porém, aquele estímulo, ele vem o quê? Do nosso próprio corpo, ele vem biologicamente. Por mais que a gente teve um estímulo, né, de colocar uma blusa quente e ficar calor, o nosso corpo, biologicamente, por meio do cloreto de sódio expelido no suor, é que a gente sentiu uma necessidade de um estímulo, tá bom? Se vocês forem tendo dúvida, tá? Eu tô tentando sempre trazer os exemplos mais voltados para o cotidiano, para facilitar para vocês. Nós temos também o Pavlov, né, que ele foi influenciado pelo Watson, né, no condicionamento clássico, e ele defendia o Watson na aprendizagem ligada ao estímulo-resposta do condicionamento clássico. Esse exemplo é uma nota, né? Por exemplo, a professora foi lá, 80% da sala, então, tirou uma nota azul, né? No máximo ali de 90, tiraram 95, 100, apenas uma pequena porcentagem tirou uma nota baixa. Então, isso é um estímulo de aprendizagem ligado ao condicionamento clássico, porque automaticamente você só vê sua nota ali, né? Ai, 90, 95. E você já tem um certo estímulo, né, de bom senso que você foi bem, então é algo ligado ao nosso próprio condicionamento clássico, tá? Então, é algo involuntariamente que você fica feliz, porque, né? Eu olhei essa nota, fiquei feliz. Então, incondicionalmente, a gente tem essa influência clássica, tá bom?
Eu vou tentando, assim, falar o mais breve possível também para não ficar tão cansativo, tá? Mas daí depois eu posso estar gravando aula de revisão novamente, a gente pode estar fazendo uma live para também, às vezes, tirar algumas dúvidas que vocês, né, ali no ato de estudar, pode ser que apareça. Tudo bem? Então, tem aqui, ó, nós temos também o Edin Guthrie, que todos esses autores contribuíram para o processo e o contexto histórico da psicologia da educação, tá? A gente também tem alguns estímulos, por exemplo, da fadiga, né? O da fadiga é repetir um estímulo até que, eventualmente, uma nova resposta seja dada e que fique associada a esse estímulo. A gente também tem um outro estímulo, que é o do limiar, que é introduzir o estímulo com uma intensidade tão fraca que não provoque a resposta indesejada. Mas alguma outra também que ficará, então, associada ao estímulo. E a gente tem o de incompatibilidade. Apresentar o estímulo quando a resposta não pode ocorrer, de modo que uma outra resposta possível fique a ela associada. Então, assim, resumidamente, né, esses 3 estímulos, eles são estímulos que eles podem ser condicionados por fatores externos, porém também os 3, eles vão ser biologicamente associados, né? Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, quando a gente faz ali uma academia, né, e a gente ali corre com uma grande intensidade, qual que é? A gente consegue controlar a fadiga? A gente consegue? A gente colocou um fator externo para que ele seja estimulado, mas a gente consegue controlar essa fadiga? Não, eu quero correr mais, eu quero correr 6 quilômetros sem parar, mas eu fico com fadiga, então eu não consigo. Porém, você obteve um estímulo, né? E esse estímulo te deu uma fadiga, por exemplo. Né? A gente também tem, por exemplo, o estímulo limiar. Né? O que pode ser o estímulo limiar? Um exemplo, né, que até ali agora domingo foi Dia das Mães, às vezes muitas pessoas tentaram controlar esse estímulo, mas o próprio corpo biologicamente não conseguiu, né? Quem foi aí assistir a apresentação, por exemplo, né, do Dia das Mães dos filhos. Então, quando os filhos estão ali naquele momento de afetividade, né, fazendo aquela apresentação para você, por mais que, né, muitas vezes a gente tenta se controlar, o do limiar é algo que você às vezes não quer chorar, né? Às vezes você, né, a criança tá ali, até ela se preocupa vendo você chorar, mas a gente não consegue fazer com que esse estímulo ele não seja tipo assim, ele não seja por vontade própria, né? Ele é indesejado, mas ele acaba ocorrendo. Então a emoção pode favorecer esse limiar, tá? E também a gente tem o da incompatibilidade, né? Que é de modo que outra resposta possível fica ele associada. Por exemplo, o de incompatibilidade, pessoal, eu vou dar assim, só os exemplos aqui no início, porque a gente tem muitos slides ainda, tá? Só vou dar mais esse, depois a gente vai dar uma acelerada na aula, porque também já é 8h10 e ainda tem bastante slides. Então, o de incompatibilidade, um exemplo é quando você está muito irritada com uma determinada situação e você, né, até às vezes escuta algum conselho, alguém, e você fala, não, eu vou falar com aquela pessoa, mas assim, eu vou manter meu nível, eu não vou ficar nervosa, né, eu vou ser a pessoa mais plena possível. E quando você depara diante daquela situação com alguém que você vai conversar e aquela pessoa às vezes te irrita mais ainda, né, você acaba fazendo o quê? Você acaba tendo um tipo de reação que é incompatível, muitas vezes, com o seu desejo maior, que seria não dar fazer com que ocorresse aquela situação de mal-estar, mas que muitas vezes aquilo foi além do seu esperado, tá? Então, toda essa questão comportamental que nós temos, gente, obrigada, gente, pela boa aula, tá? E eu agradeço muito também a participação de vocês. Já foram para 433 pessoas e eu fico muito feliz, tá bom? Com essa resposta de vocês. Então, pessoal, esses três fatores, né, que influenciam o comportamento, ele também é trabalhado dentro da psicologia, né? Então, o que a gente pode relacionar? Quando aquela criança fica nervosa, e ela tem esse tipo de reação. Mas por que ela tem esse tipo de reação? Dentro da psicologia, a gente tem uma determinada explicação, né? Aquela criança, ela ficou nervosa por quê? Às vezes ela pode ter passado a semana inteira vendo o pai e a mãe brigar, discutir, né? Ter um
um ambiente ali totalmente pesado. Então, assim, quando ela vai para a escola, às vezes ela traz aquele nervoso da escola para dentro, também, aquele nervoso de casa, desculpa, para dentro da escola, para dentro da sala de aula, tá? Aí, então, por isso que todos esses comportamentos, não, eu quero que vocês definam bem essa questão, que, então aquela criança, ela é indisciplinada, a psicologia da educação aceita tudo. Não. O que tem que ser analisado, né? Tem que ser analisado se realmente aquela criança tem limite, aquela criança está passando por isso, por um determinado fator, por uma determinada consequência, ou se realmente aquela criança ela é indisciplinada para chamar uma atenção de uma determinada situação, de uma determinada consequência. Então, o que a psicologia traz para nós? Uma análise desse comportamento para que ela realmente seja explicada e realmente o porquê, né? O que a gente pode fazer para conseguir que essa criança, ela seja rebuscada ali a sua ação do aprender, a sua ação do brincar, a sua ação do poder ter a distração em casa, de ter o lazer, de ter a paz, de ter o silêncio. Então, isso que a psicologia traz para nós, esse é o objetivo da aula, ok? Então, nós temos aqui, ó, Edward Thorndike, que ele contribuiu, né, para o comportamento, no qual ele formulou as leis principais da concepção da aprendizagem, que é a lei do efeito, a lei da prontidão e a lei do exercício. Então, vocês podem observar que ela faz um ciclo, né, remoto. Esse ciclo significa que a lei do efeito, ela está articulada, ela está junta com a lei da prontidão e, ao mesmo tempo, com a lei do exercício. O que significa, né, essas leis principais que formam esse elo fechado? A gente vê um círculo vicioso aqui, né, vicioso numa palavra assim meio pesada, mas para vocês entenderem que todas essas leis, elas estão interligadas entre outras, né? Então, qual que é essa lei do efeito? Se você for um professor que tem uma posição, né? Um professor que você sabe lidar com as situações, que você realmente tenta entender todos os alunos, as condições sociais, culturais, as diversidades dentro da sala. Você vai favorecer uma boa aula, você vai conseguir se aproximar. Olha, agora vamos trabalhar agora com regras, né? Então eu vou falar para vocês, vou explicar e depois eu vou passando de carteira em carteira para conversar, para verificar quem entendeu, quem não entendeu. Então, o que acontece? Hoje a gente tem, gente, a lei, né, da causa e do efeito. Então, se você é uma professora boa, que você domina o conteúdo, que você vai lá e dá aquela aula que os alunos gostam, eles vão prestar atenção em você. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está falando, que você está mostrando, que você está dominando o conteúdo, esse aluno, ele também vai ter esse feedback, vai falar assim, nossa, essa aula eu gosto de assistir, né? Então, esse feedback, a hora que você terminar a sua aula e falar assim, agora eu vou dar um momento para vocês de descontração, ou vocês podem fazer um trabalho em equipe, uma atividade diferenciada, os alunos vão olhar e vão falar assim, nossa, professora, ela sabe, né, que realmente cansa ficar só ouvindo explicação, porém ela dá aquele tempo para a gente poder se socializar, conversar, trabalhar em equipe, nem for trabalhar sozinho também, mas que ela também respeitou o meu tempo, né, porque assim, a gente falar em um determinado período também cansa, por isso que eu tô até falando para vocês dos slides aqui, para a gente não cansar. Então, assim, uma criança, uma expectativa, uma estimativa, né, mais ou menos, a criança, ela fica de torno, dependendo uns 6 anos de idade, de 40 a 50 minutos, ela consegue prestar atenção no auge da cognição. Depois de 40 e 50 minutos, aquele nível de cognição, ele vai baixando. Justamente por que isso acontece? Porque nós temos estímulos, né, que são captados principalmente pelos neurônios, que nós chamamos um processo de sinapse, né? Sinapse é aqueles choquinhos aqui, assim, que parece luz apagando, né? Então, o que acontece? Aquelas luzes apagando, né? Que muitas vezes a gente tem até alguns vídeos no YouTube sobre o que são sinapses, que são a comunicação entre os neurônios, eles vão cansando. Então, a gente tem que dar esse feedback e respeitar o tempo também da criança. Por quê? É a lei do efeito, né? A lei do efeito é como se eu estivesse explicando, a lei da prontidão é você prestando atenção e a lei do exercício é você associar a lei do efeito e a lei da prontidão ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que a importância de nós, professores,
sermos também pacientes e também praticar a questão da empatia, né? Porque quem está ali falando cansa e quem está escutando também cansa, né? Então a gente ter sempre essa diversidade, tá bom? Outro autor que a gente tem que é fantástico também, tá? Que fala sobre essa questão do comportamento, é o Skinner, né? O Skinner, eu vou dar um exemplo aqui, que muitas vezes cai em concurso, muitas vezes ele tem, na verdade, esse marco principal, né? De exemplo que eu vou dar para vocês, que também eu acredito que vocês não esquecerão, tá? Então, para Skinner, ele também vai falar sobre análise do comportamento. E nós temos, então, 3 variáveis que vão favorecer essa questão do comportamento: o estímulo, o reforço positivo e a contingência de reforço. Então, o comportamento reflexivo é algo natural do ser humano, né? Em que, para conseguir se proteger e sobreviver, o nosso corpo emite alguns sinais de comportamento. Então, um exemplo nítido, né? Até nos livros de Skinner, ele determina a questão do comportamento das crianças em relação à birra, né? A birra e ao choro. Um exemplo típico, então, de Skinner, que ele fala num dos seus livros, são, né? Quando, por exemplo, uma mãe vai fazer compra com a criança no supermercado. Então, ela chega lá no supermercado e quando ela chega no caixa, né? Eu não sei ali a realidade de todas vocês aí que estão no Brasil afora, mas aqui, né? É na verdade, uma jogada de marketing, é que quando nós aproximamos ali em relação ao caixa, né, nós temos doce, nós temos balas, nós temos alimentos ali, né, de doce, ou enfim, alimentos voltados ali por uma grande quantidade de açúcar, para que a pessoa ali, ela se sinta ali à vontade para estar pegando algo. Então, por exemplo, a mãe chega no caixa e a criança pega um pirulito. Então, o que a mãe fala? Hoje eu vou levar o pirulito, mas quando você vir aqui, né, a mamãe não vai comprar o pirulito, tá? Ela sai toda feliz. Aí, no outro dia, ela vai lá com a avó e ela chega no mesmo caixa, ela olha pro doce, olha pra avó, ela pega o pirulito, daí a avó fala assim, hoje a avó, ela não trouxe, hoje a vovó não trouxe nada de dinheiro para mim conseguir levar esse pirulito. O que a criança vai fazer? Ela vai aceitar? Não. Por quê? Porque é o que o Skinner falou. Esse estímulo, ela vai gerar um reforço positivo, que foi o primeiro dia de aceitar o pirulito, de ficar feliz. E quando a avó fala para ela, não, hoje a vovó não trouxe o dinheiro, hoje a vovó veio só com o dinheiro da fruta, o dinheiro, né, de tal produto. A criança, muitas vezes, dependendo da idade dela, ela vai fazer o quê? Birra, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai fazer birra de se jogar no chão. Por quê? Aí a avó, com muita vergonha, né, olha para o lado e fala, tá bom, leva esse pirulito. Aí o que acontece? A criança para de chorar na hora. Isso é um estímulo, reforço positivo e contingência do reforço. Por quê? Porque a criança, ela já entendeu que se ela chorar, ela vai ganhar o quê? O pirulito. Por isso que o não dos pais ou das avós, enfim, de qualquer situação, na verdade já causa um constrangimento. Por quê? O que a criança fala? Né? Eu vou chorar porque se eu chorar eu vou fazer o quê? Vou ganhar o pirulito. Então esse é o exemplo de um marco histórico fantástico de Skinner, que daí vocês não vão esquecer mais, tá bom? Lembra sempre do pirulito da bala. Se eu chorar, então eu vou ganhar. Por isso que muitas vezes, qual que é essa reação, né? Principalmente ali para os pais, que vê isso dentro da psicologia. A reação é deixar a criança fazer manha, deixar a criança fazer birra e falar, olhar bem nos olhos da criança e falar, hoje a mamãe, a vovó não tem, hoje, infelizmente, a gente vai ter que ir, e outro dia a mamãe ou a vovó traz você aqui, e daí sempre cumprir o prometido, principalmente, tá? Então, essa questão da birra, realmente, a criança ela tem que ter para ela amadurecer, para ela ter esse processo de amadurecimento e ela entender, não, hoje eu não posso comprar, amanhã, quando a minha mãe tiver, realmente a minha mãe vai chegar em mim e vai falar, filha, vamos lá que a mamãe vai buscar o pirulito para você hoje. Então, algo dentro da própria sala de aula, a mesma coisa, gente, a mesma relação. Se você prometer algo para os seus alunos, o que vocês vão falar para os seus alunos? Eu prometi, então eu vou cumprir, né? E a prova do dia 27
é uma prova sem pesquisa. A matéria é essa e essa. Aí chegou no dia, professora, realmente é sem pesquisa? Sim. Não, professora, mas é isso e aquilo. Não, hoje é sem pesquisa. No próximo trimestre, né? Muitas vezes é muito bom a gente deixar esse tipo de relação, né? Hoje eu não vou autorizar dar a prova para vocês de pesquisa, mas no outro trimestre, isso daí já é uma forma de um estímulo. Ah, então, gente, vamos fazer hoje e o outro trimestre a professora pode dar a prova, tá? Então, isso a gente tem que permanecer na nossa vida, tanto na vida acadêmica quanto na vida particular, tá bom? Então, o Skinner, ele enfatiza bem isso. Então, na unidade 1, então, a gente fala toda essa questão do comportamentalismo e essas relações da educação, tá? Igual eu já dei esse exemplo para vocês, por isso que eu vou pular esse slide. A gente também fala, né, sobre essa questão dessa importância em estar favorecendo, principalmente dentro do ensino e aprendizagem, né? Até igual eu coloquei aqui alguns excertos de alguns capítulos de livro. Por quê? Porque essa questão de você cumprir o que realmente você falou é uma determinação que você também está se aproximando do aluno, né, dando uma condição mais tarde para ele, porém, naquele momento, aquela regra tem que ser respeitada. Então, é onde eles vão pensar, nossa, esse professor é fantástico, porém, ele tem toda a sua questão de organização, porque os alunos, tanto aluno de universidade, quanto aluno de ensino médio, ou de educação infantil, ou do ensino fundamental, eles sabem realmente se o professor está preparado ou não, tá? Então, ele está preparado a fim do quê? Né? A fim de realmente estabelecer regras, estabelecer organização, porque o aluno também não gosta de aula desorganizada. O aluno também não gosta, né, de ter uma aula sem objetivo, uma aula que você vai lá e você sai daquela aula e você fala assim, nossa, para que eu assisti aquela aula? Então, hoje, né, o que eu quero, né, para vocês? Que vocês saiam daqui e falem assim, nossa, a aula daquela professora serviu de algum tipo de reflexão, né? Ou às vezes tem uma reflexão com o meu aluno, que eu já dou aula, ou que eu faço um estágio remunerado, ou um estágio voluntário, mas que vocês tenham, né, esse tipo de relação e sempre lembrando essa questão da empatia. Por que será que esse aluno está se comportando dessa forma? Tá bom? A unidade 2, então, é entendendo o construtivismo e os processos educacionais. Então, dentro da nossa própria psicologia, a gente tem diversos outros autores que eles vão ter algumas teorias. Quando, então, vocês ouvirem falar a palavra construtivismo, a palavra construtivismo vem da palavra construir, né? Então, significa que é um processo gradativo, né? E é um processo que ele vai sendo construído de acordo com a relação do pensamento. O representante principal do construtivismo é o Jean Piaget, tá? Essa foto que eu postei para vocês, tá? Ele morreu aos 86 anos, né? Ele era biólogo e também ele teve a sua formação em medicina e ele estudava essa questão de como o conhecimento é adquirido na mente da criança, né? Então, a gente vê que o construtivismo, gente, ele é uma teoria que ele veio dos anos de mais ou menos de 1980. Tá? Então, a gente vê, professora, mas eu estou em 2023, mas foi por meio do Jean Piaget que nós hoje temos a nossa teoria crítica, né? A nossa teoria que vai abordar os conteúdos críticos. Então, ele teve uma grande contribuição, tá? E o construtivismo, nós temos muitas escolas que ainda abordam a teoria do construtivismo. Então, o que o Piaget ele determinava? Que cada criança tinha sua fase específica para estar aprendendo, tá? Então, por exemplo, o sensório motor teria uma faixa mais ou menos do nascimento de 1 ano e meio a 2 anos, por exemplo. Então, o que segundo a teoria do Piaget, né, uma teoria bem aprofundada, eu posso colocar meu Insta assim, tá? Depois eu coloco ali para vocês. A teoria bem aprofundada de Piaget é que no período sensório-motor, que é de 1 ano e meio a 2 anos, a criança ela é capaz de determinar algumas situações, né? Às vezes sentar, às vezes tentar dar 4, 5 passinhos e começar a correr. Então, na verdade, porque o Piaget, o construtivismo, muitas vezes ele é criticado, né? Mas ele é criticado de um contexto bom, né? Justamente por quê? Porque as pessoas falam que muitas vezes uma criança que tem 1 ano e meio a 2 anos, ela é muito mais além do que aquilo que o Piaget ele tinha premeditado, né? Por exemplo, no estágio pré-operatório de 2 a 7 anos. Então, segundo a teoria de Piaget, a criança é capaz de correr sozinha, ela é capaz de fazer diversas situações. E por que nós criticamos? Porque muitas vezes uma criança de 7 anos
né, ela já faz além do que Piaget tinha proposto. Então, mas não deixa de ser uma contribuição, uma teoria de grande valia. Tá? Daí a gente tem o pré-operatório, que é um estágio de que a criança tem de 2 a 7 anos, depois o operatório concreto de 7 a 11, operatório formal de 11 a 15. Então, ele acaba delimitando, né, o que a criança seria capaz de fazer em cada nível. E por que a gente critica? Porque muitas vezes um adolescente, né, que tem 15 anos, ele pode fazer além do que ali o Piaget determinava naquele período. Mas, professora, então eu tenho que criticar Piaget? Criticar Piaget, desde que você consiga jogar para uma perspectiva crítica, que a gente vai chegar lá no final agora na educação contemporânea, que ele também teve sua contribuição, né? E graças a esses descobrimentos que a gente foi verificando que uma criança de 2 anos, ela pode fazer, às vezes, muito mais ação do que conforme o Jean Piaget ele tinha determinado, tá? Oi, Lucila, tudo bem? Ai, obrigada, gente, obrigada, tá? Que bom que vocês estão dando esse feedback e eu espero, né, que igual, eu também aprendo muito com vocês, tá? Eu espero aí que vocês estejam gostando e que realmente ali a aula seja bem significativa para vocês, tá? Então, é a unidade 3, entendendo o construtivismo e os processos educacionais. Né? Dentro, então, do construtivismo, a gente tem Jean Piaget, mas a gente também tem Vygotsky. E daí uma coisa que eu vou deixar bem clara para vocês, que muitas vezes até um aluno aqui comentou e eu não verifiquei o nome certinho. Ah, professora, às vezes na apostila está difícil de compreender. Então, só para deixar bem claro para vocês, tá? O construtivismo, o representante é o Jean Piaget, tá? Que são todos aqueles níveis ali que são premeditados, de acordo com os níveis que a criança é capaz de fazer. Já o Vygotsky, que é esse senhor aí, né, que ele morreu aos 38 anos de tuberculose, ele formulou uma teoria que é muito utilizada dentro da psicologia também, que é chamada de sócio-interacionismo de Vygotsky. Então, professora, o construtivismo é Jean Piaget e Vygotsky, que é chamado de sócio-interacionismo, isso, né? Então, quando ali na apostila, né, não sei se ficou bem claro, mas a gente tem essa diferenciação, tá? O construtivismo é de Jean Piaget e o Vygotsky é do sócio-interacionismo, tudo bem? E o que o Vygotsky, né, esse homem tão conceituado também, ele fala para nós? Ele fala para nós a questão da aquisição da linguagem, do conhecimento, e por que nós, hoje, na educação contemporânea, nós abordamos ainda Vygotsky. Gente, vocês sabem por quê? Porque o Vygotsky, ele fala da nossa realidade social. O que ele falava até então? Né? Ele teve uma base no Jean Piaget, mas ele teve uma base o quê? Para descrever diferente essa situação. Ele falava assim, não, Piaget, esse nível existe, só que ele pode ir muito mais além, dependendo se ele for estimulado. Então, qual que é a palavra-chave do sócio-interacionismo de Vygotsky? Essa palavra-chave é que o professor, no sócio-interacionismo, ele é mediador, tá? Já o Piaget, lá no construtivismo que eu expliquei para vocês, ele é apenas um facilitador. Então, o que ele faz, né? Segundo o Piaget, o professor, ele vai, por exemplo, passar um conteúdo e o aluno que vai em busca desse conteúdo, o aluno, na verdade, ele que vai procurar todas as informações e se caso ele tiver dúvida, por exemplo, ele vai atrás ali do professor. Já em Vygotsky, né, quem que é o principal mediador é o professor. Então, o que o Vygotsky acredita? Que o professor, ele faz toda a diferença, né? Então, o que principalmente ali na educação infantil, né? Como vocês ali, nós somos do ensino EAD, vocês já sabem da responsabilidade de vocês, né? Vocês já sabem, hoje eu não consegui ter essa aula, mas eu vou ter que dar um jeito de assistir sábado, domingo, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais, ali no ensino fundamental, a gente tem essa dificuldade. E o Vygotsky traz o quê? Que o professor, ele é fundamental, né, nesse nível de socialização. Então, o que o Vygotsky compreende? Que as funções mentais superiores, o que são as funções mentais superiores? Você ter um conteúdo e você saber para que você aprendeu esse conteúdo, né? Por exemplo, assim, igual o termo psicologia que eu estou explicando para vocês. Para que você aprendeu psicologia da educação? Ah, professor, eu aprendi porque daí eu sei
me comportar diante das situações, eu sei ter aquele olhar clínico, né, que nem tudo é muitas vezes o que parece, e o Vygotsky fala que é isso que é importante, né, que para você entender o porquê você está aprendendo aquilo ali, para você atingir essa mente das funções mentais superiores, você primeiro tem que ter o nível social, para depois você ter o nível individual. Então, ou seja, alguém tem que transmitir esse conteúdo para você, né, em nível social. Por exemplo, um professor foi lá e te ensinou, falou assim: olha, eu vou passar todo esse conteúdo, explicou um trabalho fantástico. Você atingiu, você entendeu socialmente, depois você vai fazer aquele trabalho sozinho. Por quê? Porque você entendeu certinho o que o professor quis dizer, né? Então, isso é uma grande valia e isso é chamado de sócio-interacionismo de Vygotsky, tá bom? E esse sócio-interacionismo, a gente vai ver que ele foi, né, e até hoje ele é atuado principalmente na nossa teoria da pedagogia histórico-crítica, é o que eu estou falando para vocês. O que é essa pedagogia histórico-crítica? É baseado na psicologia histórico-cultural, que a gente fala, que é o sócio-interacionismo de Vygotsky, que você vai entender o porquê que você está aprendendo isso. E isso é a realidade que nós, professores, temos que passar para os alunos. Peraí, professor, eu vou aprender porcentagem, mas para que eu vou aprender porcentagem? Você vai ter que explicar para o aluno. Não, você vai aprender porcentagem, por quê? Porque você pode calcular uma média de uma nota, você pode calcular, se você trabalhar num laboratório, a média de um composto. Se você trabalhar em qualquer lugar e você precisar calcular uma média aritmética, você vai ter que saber, ou você vai ter que entender, se você trabalhar numa loja, você ceder um desconto, mas é o explicar e entender, fazer com que o aluno entenda o porquê que ele está presente ali dentro da sala de aula. É isso que nós precisamos, tá? Por quê? Porque ninguém quer ficar estudando, e essa aula acaba, para que eu estou aprendendo isso? Por que vai servir para a minha vida? E Vygotsky traz isso para nós, por isso que a gente valoriza tanto esse sócio-interacionismo, tá bom? Eu vou dar mais uma corrida assim, não vou demorar tanto, tá, gente? Então, nós estamos aqui no slide 19, mas até umas 9 horas ali eu pretendo terminar, porque lembra que eu falei para vocês, né? Nós também não temos tanta questão de concentração com uma pessoa apenas falando aqui, né? Então, aqui tem uma explicação também, uma grande contribuição da teoria de Brunner, né? Essa teoria de Brunner, ele vai dar principalmente valorização às experiências, né? Essas experiências são a que Piaget colocou ali naqueles estágios de desenvolvimento, né? O que são essas experiências? Então, uma criança de 0 a 2 anos, o que ela é capaz de fazer? Né? Qual que é a experiência que ela vivenciou? Então, ela pode correr, brincar, ela já pode pegar um brinquedo e fazer um certo movimento. Então, todas essas teorias, né, foi onde eles foram sendo contribuídas, né, justamente para que ela tivesse um determinado fim. Então, todos os autores, eles vão estar sempre em busca de analisar o comportamento da mente humana, bom? Pessoal, nós temos também o construtivismo de Ausubel. Ele é representante principalmente da aprendizagem significativa, que ele vai abordar o conceito, ideia ou proposições. Ausubel, que é essa foto aí que eu coloquei também, né? Ele, na verdade, ele faleceu em 2008, então ele é recente, se a gente for analisar, né, em relação aos outros autores. E na verdade, ele defendia a ideia de que o fator relevante que influencia o aprendizado é o conceito que o aluno já conhece. Olha só que importante essa aprendizagem significativa. Foi o que eu falei para vocês. Essa aprendizagem significativa, você está aprendendo essa disciplina para quê? Qual que é o objetivo? Porque se for para aprender por aprender, não adianta nada, você tem que ter um objetivo e valorizar principalmente o que você já sabe, né? Teve uma mãe aqui que colocou assim: professora, meu filho tem autismo, né? Colocou até uma descrição da situação. Então, assim, olha que importante, né? É que tem muitos alunos ao mesmo tempo, mas olha que importante eu chegar e falar assim para você, né? O que você já sabe sobre o autismo, você pode trazer aqui para a gente, né? Falar sobre essa questão da sua experiência e eu também tentar entender a aprendizagem significativa. Então, o que você já sabe, o aluno já conhece, também tem que ser valorizado dentro da sala de aula, principalmente quando você vai dar um conteúdo novo. Qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer? Pessoal, agora nesse bimestre, nós vamos aprender sobre a questão de zona rural, né? O que é a zona rural? Professora, a zona rural, por exemplo, eu moro em sítio,
né? Eu venho de ônibus, eu moro na zona rural. Ah, você mora na zona rural. Gente, que legal. Então, vamos consolidar essa experiência, né? E sempre trazer o aluno aqui na frente e falar assim, olha, então da sua experiência, como que é morar no sítio, né? Você acorda de manhã, você tem o quê? Galinha, porco. Por quê? Né? Nessa questão, a maioria dos alunos hoje que a gente vê, eles moram na zona urbana. Então, olha que valiosa a experiência de você pegar um aluno e falar para ele, ó, fala a sua situação, né? Como que você chegou aqui hoje? Que horas que o seu ônibus passa? Como que é o tipo de rotina? Então, assim, o que o aluno já sabe é totalmente valorizável, tá, gente? Então, isso é uma concepção que vai vangloriar esse aluno. Ai, professora, eu tenho experiência ali, ó, eu posso contribuir. E também, né, vice-versa, dependendo do aluno da zona urbana, numa escola rural, entre outras situações, tá? Depois, ali na unidade 3, nós temos também outro teórico que é de extrema importância, tá? Que ele é chamado de Rogers, ou ele é mais conhecido como Carl Rogers, tá? Então, essa teoria, ele é de 1986, tá? Também é uma teoria que ela já foi, né, superada, ela já foi também, às vezes, criticada, mas que também teve uma grande valia de contribuição para a própria psicologia, que ela ficou conhecida como humanismo. Então, quando a gente fala a palavra humanismo, a gente verifica, humanismo vem de que origem de palavra, né? Não é humano, né? E humano a gente não caracteriza como um ser no geral, né? Entrando homens, mulheres, como a concepção de homem. Então, essa teoria do humanismo, ela norteia por meio de uma visão otimista do homem. Então, o que aconteceu nesse período? Eles caracterizavam o homem como o centro da ideia, né? Então, eles começaram a valorizar a questão da afetividade, a questão das relações sociais, da importância, né? Aquele aluno ali, ele está ali porque hoje ele está triste, qual que é a relação social que ele teve. Então, a gente teve um progresso, né, dentro da psicologia, que cada teoria, gente, ela foi contribuindo para uma determinada situação. Tá? Para Rogers, é atribuído ao professor o papel de facilitador da aprendizagem, ou seja, ele sempre, né, reconhecer que o professor ele não é detentor do conhecimento, o professor não sabe de tudo. E outra, nunca a gente sabe de tudo, né? Muitas vezes, igual essa mãe que falou que tem um filho autista, eu adoro trocar experiência com essa situação. Por quê? Porque a gente acaba provendo de uma realidade que você vivencia isso, né? Então, você todo dia acorda com seu filho, você sabe a reação dele, você sabe como ele se comporta na sala, o que irrita ele, o que agrada ele. Então, essa troca de experiência, a gente sempre aprende. Então, o professor, gente, ele realmente, ó, eu vou voltar ali no humanismo, por quê? Porque essa teoria de 1986, até hoje ela é atribuída, né? Ela não é atribuída na íntegra, porque hoje o professor também tem um papel, principalmente na educação infantil, como mediador, não só como facilitador. Porém, a gente sempre tem que ter, né? Vocês que estão se formando, fazendo o curso de licenciatura, que o professor não é o único detentor do conhecimento. O professor, né? Ele pode aprender muito com o aluno também, e vice-versa também com determinadas situações, tá? Aí nós temos também Novak, né, que ele é conhecido por ser um colaborador de David Ausubel. David Ausubel é o autor que eu acabei de falar para vocês sobre aprendizagem significativa, tá? Então tem até aqui um esqueminha também, tá? Que vai falar como essa aprendizagem significativa ela é relacionada principalmente, né, com a importância de você entender o porquê que você está aprendendo isso e sempre trazer para uma relação social sua, né? Por exemplo, eu vou aprender esse tipo de conceito, por quê? Porque esse conceito vai me ajudar. Ele vai me ajudar com uma determinada ação. Então, você sempre tem que tentar associar a um determinado conteúdo que você está aprendendo para uma relação social que faça com que muitas vezes ela seja modificada para você, né? Dentro de uma certa atitude, dentro de um determinado contexto, muitas vezes até na questão de você estar ministrando uma aula. Então, por isso que a gente também acaba se fundamentando com base nessas teorias para que a nossa concepção de ensino e aprendizagem seja também realmente efetivada dentro de uma sala de aula. Eu não vou na sala somente para ensinar vocês. Hoje, nessa live, eu também estou aprendendo, tá? E da mesma maneira que essa teoria humanista, ela quer trazer para nós, tá bom? A gente também engole o conhecimento de Novak, né, que ele atribui principalmente à aprendizagem humana, a importância dela, né, então ele traz até um mapa conceitual, que também é um mapa conceitual, né, voltada para um círculo, que
você consegue determinar conceitos, e esses conceitos, a partir do momento que você associa, você consegue o quê? Ir emendando uma série de flechinhas para que esses conceitos eles sejam totalmente disseminados. O que é disseminado? Gente, espalhados. Então, por exemplo, como que funciona uma aprendizagem significativa? Quando a criança ela tem uma certa idade, né, dentro da educação infantil, por exemplo, a professora vai ensinar os números. Então, primeiramente, o que nós ensinamos? Os números de 1 a 10. Né? Então, depois que a criança aprendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por exemplo, eu vou pegar essa tampinha aqui. Quanto que tem aqui? Professora, uma. Né? Quando eu vou juntando duas tampinhas, 3, 4, 5, a criança ela vai fazendo o quê? Ela vai associando o significado do número 1, do número 2, ao material concreto. Então, olha que legal. A criança ela está entendendo o porquê que isso aqui representa o 1. Porque tem uma tampinha. Ela consegue, né, pegar essa tampinha. Então, ela consegue já entender essa representação. Quando ela consegue entender essa representação, por exemplo, você espalha 10 tampinhas e você fala assim para o aluno, Vitor, né, eu vou dar o nome do Vitor aqui. Ô, Vitor, pega 3 tampinhas para mim. A criança vai lá e pega as 3 tampinhas. Por quê? Porque ela já está entendendo que aquele conceito daquela tampinha significou 3, ela ter pegado 3 tampinhas. Então, a partir dessa aprendizagem significativa, você já pode atrelar outros tipos de conhecimento, né? Então, então agora a gente vai fazer do 10 ao 20, do 20 ao 30. Depois que todos ali os números estão concretizados, o que a gente pode fazer? Juntar 10 números em um tabletezinho, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 10 quadradinhos, 10 números, eu vou ter o quê? Uma dezena. Mas, professora, né? É que eu tô aqui sem o meu materialzinho dourado, mas tá lá no meu armário. Se eu mostro uma dezena para vocês, né? Se eu tenho uma criança que ainda não teve aprendizagem significativa, lembra do material dourado? Quem que lembra do material dourado que tem uma dezena, que tem 10 quadradinhos pequenininhos? Cada quadradinho daquele era uma unidade, vocês lembram? Então, assim, se eu pego e mostro uma dezena para uma criança que ainda não teve essa aprendizagem significativa, eu falo assim para aquela criança, Vitor, quantos números eu tenho aqui? A criança vai olhar e vai falar 1. Por quê? Porque uma dezena, ela é toda juntadinha nas unidades. Agora, se tem uma criança que já atingiu a aprendizagem significativa, eu vou falar assim, quantas unidades tem aqui? O que a criança vai falar? 10. Por quê? Porque ela já conseguiu entender que uma dezena tem 10 unidades, que cada quadradinho daquele vale uma unidade. Então, é isso que é o conhecimento de Novak para nós, tá? Você consegue atingir os conceitos, e a partir desses conceitos você consegue ir enraizando os conteúdos que são abordados como uma base. Então, os numerais, o conhecer dos numerais é uma base, e toda a sua ramificação, né, todas as suas particularidades, elas são o quê, gente? Elas são conceitos mais aprofundados que foram adquiridos ali dos conceitos principais, que é uma base, tá? Deixa eu ver aqui, eu tô olhando aqui, obrigado pelos comentários. A Joyce falou, mas não é o mesmo conteúdo? Sim, Joyce, é o mesmo conteúdo. Uma dezena são 10 unidades, mas, por exemplo, assim, se a criança ela tem que ter atingido a aprendizagem, né, e a aprendizagem significativa. O que significa isso? Se a criança entendeu solidificamente, se ela entendeu perfeitamente o que são 10 números, o que são 10 tampinhas dessa, ela vai entender que se eu juntar uma dezena, ela vai ter quantas unidades? 10 unidades. Agora, se uma criança que não teve aprendizagem significativa, ainda ela não adquiriu os conceitos, ela não entendeu por que aquilo ali é uma dezena, eu vou mostrar para ela e falar assim, quantas unidades tem aqui? Daí eu vou mostrar uma dezena, um tabletezinho com as 10 unidades. Ela vai olhar e vai falar assim, e aí tem 1. Então, eu já vi que ela não atingiu a aprendizagem significativa. O quê? Ela não entendeu o porquê que cada unidade vai juntar uma dezena, tá? É o mesmo conteúdo, porém a gente já consegue entender quando a criança ou o adulto atingiu uma aprendizagem significativa e quando ela não atingiu, tá? Entendeu, Joyce? Mas é o mesmo conteúdo, tá? Eu só dei esse exemplo para entender o porquê, quando que ela consegue associar
realmente a significação daquele conteúdo, tá? A gente também vai ter a aprendizagem para Going, que ele é fantástico, né? Ele vai apresentar uma teoria de educação na qual há um modelo de conotações humanísticas. Ele vai depender de uma relação triádica, né, entre professor, materiais educativos e alunos. Então, o Going, ele fala, na verdade, da questão das metodologias ativas. O que são as metodologias ativas? Essas metodologias ativas é quando você utiliza um determinado recurso, né? Esse recurso ele pode ser um jogo, ele pode ser um recurso voltado para a tecnologia, ele pode ser um recurso diferenciado por meio de uma oficina, né? Então, o que acontece? É você ter essa relação professor, materiais educativos, né, que vai ser com a inserção de algum material, independente se é tecnológico, independente se ele é construído dentro de uma oficina, se ele é por meio de um jogo, e também o papel do aluno, então, professor, material educativo e aluno. E com certeza, né, pessoal, quando a gente vai atribuir qualquer tipo de conteúdo para os alunos, quando a gente pode tentar aproximar o aluno daquela realidade, é fantástico. O aluno, ele começa a entender por uma outra situação. Aí vocês podem perguntar assim para mim, professora, mas, por exemplo, eu vou dar aula na zona rural, tá? E as crianças, elas não têm acesso, elas têm condições econômicas bem vulneráveis, que muitas vezes, né, elas só se alimentam com a merenda da escola. E como que eu vou, então, aproximar elas de uma praia, por exemplo? Tem crianças que nunca tiveram acesso a uma praia, que nunca tiveram situações de, muitas vezes, até de viajar, nunca viajou, não tem um meio de locomoção, enfim, a gente tem diversas situações que essas situações a gente tem que generalizar dentro de uma sala de aula, né? Por mais que você teve a oportunidade de conhecer uma praia, pode ser que aquela pessoa não teve, então a gente tem que ter essa humildade e tentar, principalmente, gente, integrar essa criança, né, ou até um adulto dentro dessa questão. Como você pode aproximar? Ou por meio de uma imagem, ou por meio de um vídeo, né? Hoje também a gente tem muitas metodologias ativas, materiais educativos que vão aproximar a criança dessa realidade. Então, isso é de extrema importância. E isso, quem tem que fazer essa mediação é o próprio professor, né? Ou imprime uma imagem bem legal, uma imagem de uma revista, né? Muitas vezes ali associa aquele momento, né? Pode ali até trazer uma água salgada, uma água com sal e falar, olha como é a água do mar, né? Você pode até colocar um pouquinho ali na boca, né, para tentar entender como a água do mar é salgado. Então, isso que é essa relação triádica entre professor, materiais educativos e aluno. Tá? É saber compartilhar os significados e, ao mesmo tempo, trazer a realidade daquilo para o próprio aluno. Então, ele faz esse modelo triádico, tá? Que é bem importante dentro da psicologia, que vai favorecer a questão do aluno, dos materiais educativos e do professor. E olha lá, ó, o aluno, junto com o professor, ele vai compartilhar significados. Ele vai falar assim, nossa, professora, que fantástico, né? Eu nunca fui numa praia, mas eu senti que a água é salgada e eu vi essa foto dessa praia, eu vi que tem areia também. Então, assim, você pode trazer um pouquinho de areia lavada, né, que é de mais fácil acesso aí para quem também não tem praia, que é fácil a gente conseguir, e fala, ó, a areia da praia é dessa forma. A lista de presença já eu vou ver com a Jéssica, tá? A areia da praia é dessa forma, a água da praia é salgada, né? E também tentar muitas vezes trazer um vídeo com o barulho do mar, né? Qual que é o movimento que o mar faz e também favorecer o compartilhamento de significados, tá, gente? Então, assim, muitas vezes depende da atuação do professor. O professor, ele sendo mediador, ele consegue trazer muitas questões para a realidade do aluno, que é isso que a psicologia traz para nós. É o aluno conseguir compreender, ter um significado e saber aquilo ali, por mais que ele nunca teve acesso àquele tipo de conhecimento, tá? Ô, Gé, vai ter lista de presença? Só para mim colocar aqui, fazendo um favor. Oi, gente bonita, voltei. Estou aqui também nos bastidores prestando atenção na aula e concordo com todos os comentários que foram feitos ali de que essa aula é necessária, é top, é ótima, perfeita explicação, professor, os slides maravilhosos, tá? Pessoal, com relação à lista de presença, nós não temos lista de presença nessa aula ao vivo, tudo bem? Nós teremos lista de presença em outros momentos, mas eu vi que vocês estavam ali fervorosos, né, no chat, comentando a respeito de grupo do WhatsApp, grupo de tal curso e tudo mais, e algumas pessoas comentaram ali até do Instagram.
Vou aproveitar, professora, para você beber uma água e respirar um pouquinho. Logo mais nós começamos ali a nosso bate-bola, né, em relação às perguntas que vocês farão, tá, sobre a aula de hoje. E eu quero colocar aqui para vocês que nós temos um Instagram do nosso núcleo, tá? Ele está começando ainda, ele é bebezinho, tenham paciência com ele, que nós estamos alimentando ele ali com algumas questões relacionadas, né, ao nosso núcleo em si, aos cursos que nós ofertamos, tá? Roberta, sim, esta aula ficará gravada e será disponibilizada para vocês dentro ali da disciplina, tudo bem? Dentro daquela disciplina de Psicologia da Educação, que é o tema que a professora está abordando aqui, tá bom? Olha só, a Claudiana comentou ali para nós algo extraordinário. Eu sempre amo receber esses tipos de comentário, né? Que as pessoas estão ali se dando essa oportunidade de fazer esse ensino EAD. Que legal! Obrigada, Claudiana, por estar ali, por nos falar, né? Essa sua conquista. Nós ficamos felizes e vitoriosos juntos com vocês. Então, mais uma vez, vou colocar aqui o link, né? O usuário ali, ó, é @Cilep, né? De Ciências, Letras e Pedagogia. Sigam essa página, tirem um print dessa foto ali quando a professora estiver bonita ali, porque às vezes vocês tiram um print nós falando, fica meio esquisito, mas a professora Fabiana é linda de bonita, vai sair bonita em qualquer print que vocês fizerem, tá? Vamos lá, professora Fábio, faz um momento aí de sorriso para eles tirarem uma foto aí bonita. E vocês podem postar lá, falar que vocês estão acompanhando a live, né? Deixar ali registrado que vocês estão, tudo bem? Presentes aqui na live. Vou deixar a professora, então, retomar a explicação dela com relação à lista, só mais uma vez. Nós não teremos lista para essa aula em especial, mas em outras lives, em outras aulas, nós teremos. Tudo bem, pessoal? Então, acompanhem aí o finalzinho da live, as conclusões finais, para que vocês consigam organizar as perguntas de vocês. Tudo bem? Professora, pode retomar, a sala é sua. Obrigada. Olha, gente, eu só agradeço a Jéssica porque ela é uma pessoa fantástica e esses slides eu me baseei principalmente nela, tá? Então ela também é uma pessoa fantástica, sem comentários, tá bom? E os comentários que ela fez também, eu fico muito feliz, né? Ó, tenho 66 anos e estou firme aqui. Isso daí, para nós, também é um estímulo, é um incentivo, né? Que realmente, né? Que bom que você... Né, que a senhora, né, ali com todo respeito, está realizando esse sonho. E saiba também que a gente fica muito feliz em poder dar esse feedback, né, de contribuir também com o conhecimento da senhora, que com certeza a senhora tem muito também a ensinar para nós, né? Então é bom que o EAD também permite essa troca, né, gente? Então, assim, eu vou continuar, tá? Vou dar uma aceleradinha, igual eu falei, para finalizar, porque já são 8h53, tá? E eu agradeço ali, vou tentar depois responder as perguntas ali possíveis, tudo bem? Pessoal, então, só vamos voltar ali, ó, a questão de outro teórico que teve uma grande contribuição, né? Foi a pedagogia libertadora, a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire, ele também foi um grande alfabetizador, né? Muitas pessoas que estão aqui também, muitas vezes entraram por meio da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, né? No qual ele também ofertou a questão das palavras geradoras, né? Então, o próprio Paulo Freire, ele se preocupou justamente com essa questão da defasagem da alfabetização, principalmente nos anos de 1980, 1985, né, que a gente tinha ali passado, depois de 1964, um golpe militar, e que a questão da escola pública ela era de difícil acesso para todos. Então, Paulo Freire falou, não, mas eu vou criar um método, desculpa, um método de alfabetização para que também as pessoas elas se sintam integradas na sociedade, né? Então, Paulo Freire ele também é conhecido como pedagogia libertadora, né? No qual ele trazia a realidade dos alunos por meio da alfabetização, por meio de um método que é chamado método Sobral, tá? No qual ele formulava, por exemplo, assim, pessoas que são trabalhadores da roça, por exemplo, né, que eles não tinham noção, não sabiam nem escrever o nome deles, o que ele determinava? Ó, eu vou ensinar você a escrever a palavra da sua realidade. Qual que é o instrumento que você utiliza? Ah, machado. Então, por meio do machado, eu vou separar o ma, eu vou separar o chá e vou separar o do. Cada sílaba é considerada uma palavra geradora. Então, eles entendiam machado, porque era da realidade deles, eles tinham acesso. E por meio dessa palavra ma, você vai falar e vai tentar pronunciar. O que tem ma? Mala.
machado, mato, né? Tudo que é com mar, a pessoa ia conseguir escrevendo. Por quê? Porque ela utilizava palavras da realidade dela. E, para nós, teve uma grande contribuição dentro da psicologia também. Por quê? Principalmente a questão dos jovens e os adultos começaram a se interessar. Por quê? Porque eles aprenderam o mínimo, que era o nome deles. E daí, por meio do nome, por meio também dessas palavras geradoras, é que esse programa de alfabetização, até então, nós tínhamos aqui no Paraná, né, na época ali do Requião, o Paraná Alfabetizado, que ele trazia novamente essa questão dessa integração dessas pessoas mais velhas para o nosso âmbito do contexto histórico. Tá? Então, ele foi também extremamente importante, porque ele também conseguiu favorecer essa concepção de educação, né, dentro, principalmente ali da educação de jovens e adultos, que as pessoas acreditavam, não, mas eles até vão usar um termo, né? Ai, filha, eu não sei nem ler e escrever, o que eu vou fazer lá? Não, a senhora pode vir, que daí você vai conseguir ser integrada no processo de alfabetização. Então, a consciência de adquirir a escrita do nome, nossa, né? Era uma perfeição. Então, isso também contribuiu para a psicologia. Tá? Aí, por fim, né, a gente vai ter na unidade 4 a teoria histórico-cultural e a construção do conhecimento. Quando a professora fala teoria histórico-cultural, vocês associam com Vygotsky lá atrás, tá? Por quê? Porque a gente também, para chegar até a teoria histórico-cultural, a gente teve alguns autores que contribuíram para que essa teoria histórico-cultural ela fosse aprofundada. A teoria histórico-cultural é a representação da teoria sócio-interacionismo, que o representante era Vygotsky, tá? Porque o Vygotsky, ele utiliza, o nome da teoria dele é teoria sócio-interacionismo, juntamente com a teoria histórico-cultural, tá? Professora, mas o que é essa história cultural? É relacionar o nível social com o nível individual e principalmente a interação e a socialização entre as pessoas, né, entre os alunos, no qual o principal mediador é o professor, tá? Então, para que a gente chegasse hoje na teoria histórico-cultural dentro da sociedade contemporânea, a gente também teve diversos autores que também fez alguma determinada contribuição. Tá? Um dos autores que nós temos, que é chamado de Freud, né? Quem assistiu ali no Netflix tem Freud, a série de Freud, que é chamada de psicanálise, né? Ele, na verdade, é o pai da psicanálise, e ele traz para a psicologia uma grande contribuição para a recuperação da importância da afetividade. Então, Freud acreditava que a personalidade surgia a partir de conflitos inconscientes. Então, o que ele falava? Ele falava, gente, que até os 6 anos de idade, a criança ela adquire a personalidade dela. Então, muitas vezes a gente olha e fala, 5, 4 anos, não entende de nada, nem sabe que eu estou brigando, nem sabe que eu estou reagindo dessa forma. E não, a criança, né, segundo a psicanálise, até os 6 anos de idade, a criança já adquire personalidade. Então, o que você faz, a criança ela vai espelhar em você e ela vai ter você como um espelho que vai ser refletido nela, né? Até aquela fase, a gente também tem até um complexo, que a gente fala que é relacionado como um mito, mas que muitas vezes tem aquele fato histórico que é o complexo de Édipo, porque num determinado período, né, quem é mãe ou quem às vezes tem sobrinha, prima, né, já consegue relacionar que muitas vezes a criança ela quer ser igual a você, né? Ela quer ser alguém que ela consegue ser refletida. Porque quando a gente tem uma determinada idade, a criança fala assim: olha, agora eu vou ser professora. Né? Você senta aí, você faz isso, você faz aquilo. Por quê? Porque quem que é o ídolo dessa criança? É a professora. Muitas vezes eu brinco, porque a minha filha tem 5 anos, e eu falo assim, Alicia, a mamãe vai contar para a tia Gislaine. Então, por quê? Porque para ela, né, ela se espelha ainda muito também nas minhas situações, nas minhas ações. Mas quem agora, no momento, é o ídolo dela é a professora. Então, tudo que a professora fizer, ela vai ter aquilo lá como algo, né, inconscientemente, mas que ela vai admirar essa professora. Então, para vocês verem a questão da valia da posição de uma professora, né? É fantástico. Então, assim, muitas vezes você vai refletir no seu aluno que o aluno quer ser igual a você. Muitas vezes eu olhei e falei assim, nossa, eu quero ser igual a essa professora, né? Muitas vezes, né, a gente não consegue ainda atingir tudo que a gente quer ser, mas a gente tem sempre que ter uma reflexão
né? Aí não uma reflexão, não um desejo que eu quero tomar o lugar daquela professora, mas eu quero me espelhar em ser como essa professora é, né? Então as crianças também têm essa visão e o Freud falava, né, que geralmente a filha, né, principalmente dentro do complexo de Édipo, ela tem muito aquela junção com o pai. Por quê? Porque ela quer se espelhar em ser igual à mãe, né? Muitas vezes eu coloco o batom desse jeito, cabelo desse jeito. Ah, mamãe, quero ser igual a você. Por quê? Porque ela vê que o pai se aproxima da mãe. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, né? É considerado um mito, mas que muitas vezes tem algum fundamento ainda, que a filha é muito apegada ao pai. Né? Por quê? Porque a filha, na verdade, ela quer a mesma relação que a mãe muitas vezes tem com o pai. E o filho vice-versa. Né? E o menino se aproxima da mãe, né? Justamente por quê? Porque ele quer ser igual ao pai para ter essa aproximação com a mãe. Tá? Então, assim, hoje a gente vê o complexo de Édipo, professora, mas será que isso é válido? Não é? Cientificamente, a gente vê que não tem essa projeção assim, específica, isso, não, porque hoje a gente tem famílias também que não são mais nucleares, famílias, né, que são também compostas pelo mesmo sexo, então, assim, cientificamente, a gente vê que não tem relação, mas que muitas vezes, em algumas situações, a gente consegue identificar que a criança, ela tem um determinado ídolo, ela tem uma determinada pessoa que ela almeja ser, né? Então isso é muito importante que a professora também mantenha esse elo, esse vínculo, né? Aí a gente fala ali do Freud, ele vai falar que a gente tem 3 tipos, gente, isso aqui é muito importante, tá? De zona de funcionamento mental. O que são essas zonas? Elas são, na verdade, elas são, né, na verdade, 3 estágios. Esses estágios é chamado de id, de ego e de superego. O id, né, eu vou explicar isso aqui para vocês que é de extrema importância. O id, ele é uma consciência que ele já nasce inata. Professora, o que é a palavra inata? Que já vem desde o nascimento, tá? Então é algo que já vem desde o seu nascimento, que você ali não tem que falar, não, eu não quero isso, ou quero, você não tem o poder de dizer não. Um dos exemplos que a gente dá, né, é a questão do amamentar. Quando a mãe tem um filho, a mãe aproxima o seio, a boquinha da criança ali no seio, né? O que acontece? A criança, ela já abre a boquinha e ela já tem aquela vontade de sugar. Teve alguém que ensinou ela? Não, muitas vezes ali no ato do nascer a criança já procura e ela já aprende a sugar naquele momento. Por quê? Porque isso veio desde o nascimento, isso é inato. Tá? A gente tem o ego, né? O que é o ego? Né? A gente até costuma falar, nossa, né? O ego, ele vai administrar a relação do indivíduo com o meio, né? Então, o que significa isso? Esse ego é quando a pessoa começa a se preocupar já com a questão ética e com a questão moral, né? Então, o que acontece? Ela tá fazendo isso porque ela tá alimentando o ego dela. E por causa disso, né? A gente tem até esse ditado. Mas o que significa isso? Né? A pessoa, ela já tenta se comportar, né, de uma forma em que a sociedade vai ver que o comportamento dela é ético, que ela tem moral, né? E o que acontece, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui comum para vocês, né? Por exemplo, a professora Fabiana, né? É algo que eu também ali, eu sei que atinge ali o meu ego, né? E que eu sei que, assim, às vezes é algo que me incomoda, né? Por quê? Porque meu ego me incomoda. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu trabalho lá no SESI de Loanda, que é uma cidade a 90 quilômetros de Paranavaí. Quando eu estou voltando de Loanda, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Porque realmente eu não faço isso, porque a professora. Não, é porque eu não. O meu ego lá é uma consciência que fala, não, isso não tá certo. Eu pego, né? Eu sempre carrego uma banana no carro, eu como a banana, e o que eu faço? Eu pego a banana e eu jogo, falo assim, olho pro retrovisor, não tem ninguém, só eu na pista. Eu vou lá e jogo a casca da banana. Eu falo, ninguém tá vendo mesmo, só que pro meu ego, eu falo, não, isso não é correto, né? Por mais que não tem ninguém olhando, eu sinto que aquilo ali é algo errado. Então, é algo que vai pesar na minha consciência e eu falo, não vou fazer isso, porque mesmo que não tem ninguém olhando, é algo que vai me incomodar. Já o superego, ele já diz superego. O superego, ele vai funcionar como censura aos conteúdos do id. O que significa isso? A pessoa é aquela pessoa que ela precisa de muitas influências externas para ela ir se sentindo bem, né? Até a gente brinca que, assim, superego, muitas vezes ele tem que ter um certo cuidado, porque ele pode ser prejudicial, né? São pessoas que elas só se sentem bem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, você vai lá e posta uma foto no Instagram. Aquela pessoa, ela fica olhando toda hora, quantas
curtidas que teve. Aí olhou, ai, 250, quem curtiu? Se ela vai lá, posta algo que ela almejava muito e aquele Instagram ele não tem todas as curtidas, o que acontece? Aquela pessoa ela vai ficando desestimulada, às vezes tem uma pessoa específica que ela quer que curte, a pessoa não visualiza. Então, isso é o superego. Então, o superego a gente tem que ter um certo cuidado, né? Justamente por essa questão da pessoa ficar privada, né? E muitas vezes até viver só em relação a isso, em relação a ter que ter sempre alguém para estar alimentando o ego dela, senão ela só fica naquela vibe de pessimismo, né? Pessoal, então aqui, ó, é uma teoria de Freud, a explicação foi tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Que vai abordar o id, o ego e o superego, tá? Por isso que eu tô passando aqui para frente. Aqui que a gente tem também a teoria histórico-cultural, né? Essa teoria histórico-cultural é a de Vygotsky, que eu até já dei ali uma retomada para vocês, né? Que ele vai falar sobre essa questão da importância da aprendizagem, né? Que ela também é favorecida em alguns fatores, né? Que a gente tem aqui o fator de querer aprender, de despertar o interesse, domínio de certos conhecimentos, a gente vai ter um processo de diferenciação estrutural e funcional do organismo, ou seja, né, a maturação neurológica também vai criar condições de aprendizagem. Então, todos esses pontos que eu coloquei aqui para vocês é o fechamento ali, na verdade, do porquê estudar essas teorias, né? Então, se você adquiriu algum determinado conceito, você vai falar, nossa, professor, eu amei, eu quero me aprofundar mais, eu gostei tanto de Vygotsky que eu vou atrás de estudar mais ainda Vygotsky, vou atrás de aprofundar mais ainda essa teoria, tá? Então, é tudo uma ligação que vai favorecendo uma capacidade para você atingir, quando a gente fala, um conhecimento de um nível superior, né? Você vai aprofundando o seu conteúdo, mas você entendendo aquele conceito. Então, isso é fantástico, isso acaba estimulando, dando a capacidade da gente ir em busca de informações, de mais conhecimentos, né? E tá sempre ali pensando, peraí, para que eu estou aprendendo isso? Né? Esse aprendizado, ele vai favorecer o quê para mim? Então, a gente tem que sempre fazer essa questão dessa reflexão, ação, né? E muitas vezes fazer isso também com o aluno. Peraí, eu vou ensinar isso para o aluno, mas o que eu vou querer trazer e mostrar para ele que isso é importante para a vida dele, que isso vai contribuir para ele, para o ensino e para a aprendizagem, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, quem faz esse próprio papel de mediação pode ser os pais, né? Que acaba também. Nós temos, quando os pais também estimulam o aluno, dá toda a atenção, dá todo o apoio, é fantástico para o professor, né? Porque o professor, ele acaba se aliando com os pais e fazendo com que aquele estímulo, né, seja fantástico. Porém, a gente também, ao mesmo tempo, tem que ter sempre essa mente, né, que infelizmente nem toda criança tem os pais presentes, tem crianças que saem da escola, gente, que fica sem almoçar, que a única refeição foi a merenda, né, e que muitas vezes a criança, ela fica na rua andando de bicicleta, fica indo na casa de um, na casa de outro. Por quê? Ela chega em casa, o pai e a mãe estão trabalhando, então se ela não tem ninguém, né, se ela não tem nenhuma realidade, o que acontece? Uma realidade dentro de casa, ela vai ficar andando pela rua. Então, muitas vezes, quem faz essa única... esse é o único acolhimento, é o professor. Então, por isso que a gente tem que estimular e dar essa capacidade de eles irem em busca do conhecimento juntamente, de entender o porquê que ele está aprendendo aquilo ali. Tá? Daí segue as referências da apostila, tá bom, pessoal? Obrigada, tá? Ó, eu tenho ali o meu Instagram ali que eu coloquei como Prof. Fabiana Deniso, e vocês também podem seguir ali, dá uma curtida aí, ó, gente, pro superego, ó, dá uma curtida aí no Instagram e comecem a seguir a gente ali no nosso Instagram, que a gente tá começando, né, publicar ele. Que daí eu também vou sempre ali dar uma fala para vocês ali no Instagram, para vocês irem me acompanhando, tá bom? Vou aguardar vocês, tá? E daí eu vou dando uma olhadinha aqui, acho que a coordenadora Jéssica também quer falar, mas eu vou dando uma olhadinha aqui nas questões e também posso ir ajudando ali a responder ou sanar algumas dúvidas, tá bom? Perfeito. Ó, deixa eu só falar aí, Jéssica. Claro, fica à vontade. Para vocês, eu estarei aqui, tá, respondendo, e muito obrigada pela atenção de todos, tá bom? Gostei muito de vocês, mesmo distante ali, espero que eu tenha passado muitos conhecimentos ali que sirvam ali para a vida de vocês e também na questão da contribuição dos cursos de licenciatura, tá bom? Obrigada. Gente, fala a verdade, um show de aula, não é? Um arraso. Nossa, eu sou fã número 1 da professora Fabiana, de verdade.
Ela chegou aqui para contribuir muito para tudo, em todos os sentidos. Inclusive, agradeço a Deus por ela. Pessoal, do fundo do coração agora, essa aula foi espetacular, né? Acredito que fomentou ainda mais o que vocês já haviam lido dentro da apostila, já tinham ali internalizado a respeito da psicologia em si, né? Da psicologia da educação. Essa disciplina é uma disciplina que para mim ela é fabulosa. Eu não sei se é porque eu não tive na minha graduação, mas eu, né, na primeira graduação que eu realizei, eu não tive psicologia da educação, porém, quando eu me deparei com ela, assim, né, com todas as teorias, Vygotsky e tudo mais, você consegue colocar todo mundo em uma caixinha certinho, entender toda a questão do id, superego, da questão da evolução ali das fases, enfim. Você consegue trabalhar de uma forma muito melhor com a sua sala, com a sua turma. Eu já ministrei aulas ali na educação infantil até o médio, então você consegue perceber o impacto dessas questões psicológicas ali dentro da educação que são de grande valia, né? Com relação às dúvidas, acredito que foram todas sanadas ao longo da aula, porém, retornem quando nós formos fazer a aula de revisão, né? Professora, se for necessário, nós sentirmos ali a necessidade, nós retomaremos esses conceitos dentro da aula de revisão, tá bom? Uma boa noite a todos, para quem ficou aqui até agora, nos ouvindo, para quem deu esse tempinho ali, que nós sabemos que é algo corrido na vida de vocês, mas parabéns por... perdi a palavra. Parabéns por proporcionarem, né, esse momento na vida de vocês, que vocês perceberam que fará toda a diferença quando vocês estiverem atuando ali como profissionais da educação e profissionais maravilhosos que eu sei que são, porque vocês estão buscando ali o aperfeiçoamento, é porque vocês de fato vestiram a camisa da educação. Tá bom, pessoal? Professora Fabiana, não tem o que dizer para te agradecer, tá? De verdade, do fundo do coração, você salvou ali o conceito da disciplina de psicologia da educação, né? Contribuiu bastante para a nossa formação. Uma boa noite a todos e a todas. Professora, beijo, até amanhã aqui na BR. Boa noite, tá, pessoal? Eu vi aqui as dúvidas, assim, eu não vi nada, né, demais. Nós vamos disponibilizar os slides, né, e agradeço também a coordenadora Jéssica, igual eu falei para vocês, todo elogio dela é recíproco, tá? Porque ela também é fantástica, vocês não têm noção o que ela é capaz de fazer em 1 hora, 4 horas, tá? Então, também o meu agradecimento é recíproco, tá bom? Boa noite, obrigada pelos elogios, tá, Jéssica? Boa noite, tá? Um grande beijo. Beijo, prof. Tchau, tchau, pessoal. Mais, tá? Tchau, pessoal.